Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar, amados. Todos são muito bem-vindos ao culto desta quarta-feira. Uma quarta-feira que antecede a quarta-feira de cinza, mas acaba se tornando também meio cinzenta, né? Porque precede um feriado prolongado, mas a nossa programação terá continuidade normal, inclusive, como o pastor Petro já falou, o retiro dos jovens, mas o culto aqui na igreja será normal, inclusive com a celebração da ceia do Senhor à noite, no domingo, porque independe para nós se o mundo está festejando a carne, mais ainda nós temos que estar clamando ao Senhor, porque muitos males acontecem nesses dias, muitas famílias acabam sofrendo um impacto muito negativo. Meninas que ficam grávidas, jovens que vão para as drogas, famílias que perdem entes queridos no trânsito. Então, o diabo, ele fica à solta, e nós precisamos interceder inclusive pelas nossas famílias, para que ninguém se perca em meio a este movimento que toma conta de todo o nosso país, de todo o nosso Brasil. Eu quero falar sobre líderes visionários. Líderes visionários. E escolhi o livro de Neemias. Se você tem acesso aí ao livro de Neemias, você, por favor, abra a sua Bíblia. Neemias é considerado na Bíblia um dos mais estrategistas. Moisés é o líder maior. Moisés é estudado nas academias, nas universidades, por ter sido um líder libertador que seguiu alguns princípios de liderança. Mas Neemias foi um estrategista. Neemias foi um visionário. E eu quero tirar aqui lições para a nossa vida material, nossa vida espiritual, nossa vida familiar. O tempo não nos permite, porque é uma consideração um tanto quanto prolongada. Mas a gente vai dentro do nosso limite de tempo até onde der. Quero agradecer, antes de começar, a presença de alguns pastores que estão conosco, que eu já pude cumprimentar. Não vou mencionar os nomes, porque são vários que estão conosco, apenas da pastora Luceli, que estava por aqui. Não sei se ela foi chamada para algum lugar aí, mas eu a vi aqui, e que estava de viagem para o exterior, assistindo a filha que ganhou um bebê, e que volta a estar conosco. Mas deve estar orando, né? Porque pastor, quando sai assim, é chamado para orar por alguém, né? Neemias capítulo 1, é importante primeiro te conectar à história de Neemias, porque muitos não entendem muito bem o porquê desse livro de Neemias. Neemias foi aquele que, depois do tempo decorrido, em que o povo de Israel, principalmente a tribo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, e tanto o profeta Isaías quanto o profeta Jeremias, eles profetizaram a este respeito que o povo de Israel seria cativo por 70 anos, e isto aconteceu. Quando a Babilônia
suplantou a nação de Israel e levou o povo de Israel cativo, inclusive destruiu a cidade, saqueou o templo, e você deve ter conhecimento disto, e o povo foi cativo para a Babilônia, e o livro de Daniel registra todo esse desfecho. Pois bem, após os 70 anos, então Deus, como prometido, faz com que o povo volte para a sua cidade, mas a cidade estava acabada, destruída. E então Neemias se levanta como um grande líder para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os seus muros e levar para lá o povo de Deus. Na semana passada eu falei sobre um líder que há dentro de você. E esse líder precisa ser um líder visionário. Um líder que vê além da visão física. E é muito importante você entender isto. Neemias é um exemplo para nós, em tudo que fazemos. Nós precisamos ser pessoas de visão, principalmente porque nós temos a visão espiritual. E a visão espiritual faz com que a gente veja além da visão física. E eu quero dizer para você que pessoas não acompanham pessoas, pessoas acompanham visões. Se você se tornar um líder visionário, pessoas te acompanharão, porque pessoas acompanham visão. Não acompanham pessoas simplesmente por ser pessoas. Qual a tua visão? A visão só tem quem encontra propósito para a sua vida. Nós estamos aqui na face da terra e às vezes nos descuidamos que Deus tem um propósito para nós. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você já encontrou o propósito para a tua vida? Pergunta a pessoa: você já encontrou o propósito para a tua vida? Estou comentando aqui porque ligaram o ar-condicionado, mas o ar, hoje eu não estou muito bem de voz, ele me prejudica aqui. Você precisa encontrar o propósito para a tua vida. Se você não encontrar o propósito de Deus para a tua vida, vai acontecer o que eu tenho falado por aí afora. Hoje mesmo fiz um programa para a Rádio Globo, que eu tenho esse programa diário, quem não sabe, de segunda a sexta às 18 horas. E já por 2 vezes eu falei de suicídio, porque o índice de suicídio em Juiz de Fora está crescendo e a rede ferroviária é o lugar onde se mata mais gente em Minas Gerais, e grande parte por suicídio. Por que as pessoas chegam ao ponto de tirar a vida? Há vários fatores. Mas um desses fatores é não encontrar o propósito para a vida. Se você não encontra o propósito para a tua vida não tem sentido. É a mesma coisa se você sair de casa sem direção. Qualquer caminho serve, você não tem direção a seguir, você não tem propósito na tua saída. Qual o propósito para a tua vida? Você tem que encontrar o propósito para a tua vida. Esse propósito vai te dar uma visão. Uma visão. Neemias estava no cativeiro. Se você começar a ler desde o capítulo 1, você vai verificar que ele busca informação sobre o seu povo de Judá, como estava. E aquele mensageiro que lhe deu a notícia disse:
cidade está derrubada, o povo está para baixo, não há esperança, acabou tudo. Ele entra numa profunda tristeza e num inconformismo tremendo. Você sabia que quando você é inconformado com alguma coisa, é a visão que Deus tem para você? O que te traz inconformação? É ver crianças abandonadas? É o propósito de Deus para a tua vida, trabalhar com crianças. O que te traz entristecimento profundo é ver pessoas nas drogas? O seu trabalho é com dependente químico. O que te traz profunda tristeza é ver crianças abandonadas, adultos jogados ao léu da sorte, idosos sendo maltratados. É o teu chamado, é o teu propósito. Encontre o propósito que Deus tem para a tua vida, amém ou não? Encontre. Na minha juventude eu queria ser jogador de futebol. Era tudo que eu queria. Mas Deus me deu um propósito, pregar a palavra. Pregar a palavra. Eu encontrei o propósito de Deus para a minha vida. Pregar a palavra. Então, tudo que eu fizer em qualquer área, eu terei como objetivo levar a palavra. Mas isto serve na tua vida profissional, isso serve na tua vida familiar, isso serve em qualquer área da tua vida. Se você não tiver propósito, você não terá visão. Porque é a visão que te leva onde Deus quer que você vá, de acordo com o propósito que Ele estabeleceu na tua vida. E você vai ter sonhos. Você vai ter sonhos. Vou dar um exemplo. Você está sentado aqui hoje. Vou dar um exemplo muito simples. Agora deixa eu perguntar. Quantos há 9 anos estavam aqui quando nós entramos neste lugar aqui? Quando a gente entrou, primeiro culto, levante a mão, quantos estavam? Até que temos um bom grupo, mas não chega nem a 1/3 das pessoas que estão aqui. Como é que era isso aqui? Como é que era isso aqui? Morada de ratos e baratas, jogado às traças no centro da cidade. Nós praticamente transformamos numa casa de show, uma casa de eventos, onde a igreja se reúne. Agora, em 2002, quando eu cheguei aqui, nós estávamos num templo com 200 pessoas. E se então eu cruzasse os braços, me satisfizesse e ficássemos lá? Hoje nós temos 6 templos na cidade, não temos apenas este. Visão, a visão te leva onde Deus quer te levar. Você tem que ser visionário. A visão é arrebatadora. Eu pergunto para você, Jesus começou o ministério dele dizendo: segue-me, segue-me, segue-me. Por que as pessoas o seguiram? Porque ele sabia muito bem para onde estava caminhando. Ele começou a pregar dizendo que arrependam-se, porque o rei chegou. O rei chegou. Olha em Mateus 3, olha aí em Mateus 4:17, o rei chegou, um novo reino está sendo inaugurado. Siga-me. A Bíblia diz que um deixava tudo e o seguia, o outro deixava tudo e o seguia, porque havia propósito. Havia propósito. Quantos jovens hoje não têm propósito para a vida? Estão vivendo. Aí você chega, não é, perto do jovem: vem cá, meu filho, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Você pretende se casar? Ah, com certeza, né, pastor? Mas sabe por que ele pensa em casar? Para ter sexo. Casar, né, pastor? Para ter sexo.
Não, mas você quer casar para quê? Igual quando você pergunta para alguém, você quer ficar rico? Ah, claro, né, pastor, eu quero ficar rico. Quer ficar rico para quê? Geralmente as pessoas não sabem. Ah, você quer se casar, você quer... Teu sonho é de ter quantos filhos? Teus filhos vão estudar onde? Como será quando você tiver com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos? As pessoas não sabem. Porque a maioria não sabe o propósito da vida. Então, eu vou como o vento vai me levando. Para onde me levar, eu vou. Você tem que ter propósito. À luz do propósito que você tem, você terá sonhos. Esses sonhos vão abrir a tua visão. E a visão vai te chegar lá onde Deus quer que você chegue. Muitos acham, não é? Ah, Deus não me abençoa, Deus não me ajuda, por isso. Não. A maioria dos problemas está em nós. Então, vamos seguir o texto aqui, porque, como eu falei, quero fazer uma conexão entre Neemias e um líder visionário. Verso 3 do capítulo 1 diz: ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Eu entrei em crise, ele está dizendo. A gente tem que entrar em crise de indignação. Eu gosto daquele texto de Paulo no capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Crente não pode ser conformado, não. Crente não pode ser conformado. Não vos conformeis. Olha a tua volta. Olha a tua volta. Olha quanta injustiça social. Olha quantas crianças sendo abusadas. Quantas mulheres sendo maltratadas. Quantas pessoas sendo levadas ao suicídio por causa de pressão, uma pressão insuportável. Quanta marginalidade. Quanta bandidagem. Será que estamos conformados com tudo que se passa à nossa volta? Com as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor? Nós temos que nos indignar. E nos indignar para nos tornar agentes de transformação. Deus nos colocou aqui como agentes de transformação. Nós temos que transformar a realidade de onde estamos. A igreja está presente aqui, tem que transformar a realidade. E se você vê como é que transforma, quando a gente chegou aqui, eu disse que era um lugar de morada de baratas e de ratos. O que acontece hoje? Tem uma igreja ali, tem uma igreja ali, tem uma igreja ali, encheu de igreja por perto. Amém ou não, amados? Entenderam? Como dizem os pentecostais, entendeu o mistério? Hoje a gente abriga crianças vulneráveis aqui. A gente recolhe pessoas em situação de rua. A gente faz trabalho nas madrugadas, atendendo pessoas carentes. A gente tira a pessoa das drogas. E antes de vir para cá, para quem não sabe, a gente ficou 5 anos no ginásio do esporte.
montando e desmontando todo o culto. Quando nós fomos para lá, agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos ainda estavam lá no esporte comigo? Levante a mão, deixa eu ver. Ó, o grupo, o remanescente vai ser salvo, filho. Ainda tem um remanescente. Porque eu louvo a Deus por isso, que se eu perguntasse, se todo mundo levantasse a mão, eu ia ficar triste. Eu falei, não mudou nada. Hoje na cidade tem pelo menos umas 10 igrejas que saíram daqui, sem contar as nossas. Eu louvo a Deus por isso, porque a igreja está fazendo diferença. Viemos para saquear o inferno. E se as pessoas por alguma razão estão sendo bênçãos em outras igrejas, amém. Amém. Eu digo para todo mundo, né, que tem pessoas que às vezes se indignam com outras por causa de mim. Pô, pastor fulano estava lá na igreja, não está mais, está em outra. Eu digo assim, não sou dono de igreja nem proprietário de ovelha. Eu lidero as ovelhas do meu Senhor. Quem quer comer desse pasto aqui? Amém, fico feliz. Quem quer comer, se alimentar de outro pasto, da mesma forma. Mas ali, quando nós fomos para lá, e quem estava com a gente, era centro do movimento LGBT da cidade. E eu falei, vamos fazer culto lá. E a maioria não queria, não. Mas falei, vamos, visão. Fomos. Tornou a nossa sede. Foi o período que a igreja mais cresceu. Você está entendendo? Porque quem tem visão vai ter coragem de enfrentar desafios. Você quer ficar na tua zona de conforto? Vai ser tudo tranquilo. Mas dificilmente você chegará a algum lugar. Olha o que aconteceu com Neemias, capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Tristeza do coração. A indignação era tal que ele demonstrava no seu rosto, de saber do que havia acontecido ao seu povo. Não te traz indignação ver tantos jovens se perdendo em nossa cidade? Eu fui visitar um irmão, não sei se ele está aqui, lá no bairro Parque das Águas. Parque das Águas, não é? E aí eu fui lá. Eu gosto de andar de moto, fui de moto. Um grupo de jovens me parou na entrada. O senhor vai aonde? Vou na casa do fulano de tal. Está o senhor sozinho? Eu de moto sozinho, ele me perguntando se eu estou sozinho. Falei, não, só eu mesmo, pode ir. Cheguei na casa do irmão, grade para tudo quanto era lado. Aí eu falei, vem cá, isso aqui está parecendo Gaza, faixa de Gaza? Por que tanta porta de ferro? Pastor, só aqui, eu não sei, tem alguém que mora lá? Aqui? Não estou falando mal, estou constatando. Aí disse, pastor, aqui, teve uns meninos que pararam o senhor lá? Eu falei, teve. São os traficantes que dominam aqui. Eles liberam quem entra, quem não entra. E a gente aqui tem que estar com grade para todo lado, para que as coisas da casa não sejam desapropriadas. Você está conformado com isso?
Isso tem que trazer indignação ao nosso coração. E a gente, como crente em Jesus, tem que dizer, e dizer em voz alta, porque lá no meu quarto eu digo em voz alta: nós vamos ganhar essa cidade para Cristo. Nós temos que mudar essa realidade. Tem que trazer tristeza. Agora, se a gente se conformar, a gente vem, canta, te louva, vai embora para casa, está tudo bem. É como funcionário. Como funcionário que faz para ganhar o seu salário. Ganhou o seu salário, vai embora para casa. Não. Você tem que ser movido por uma visão. Eu sou funcionário aqui, mas um dia eu vou ser proprietário da minha empresa. Eu vou ter a minha empresa. Você tem que ter visão. Você tem que ter sonho. Você tem que encontrar qual o propósito que Deus tem para mim. E isso começa aqui, quando Ele salva a tua vida, Ele te dá um novo significado, mas às vezes você joga tudo fora. Facilidades faz com que a gente jogue tudo fora. Não sei se tem algum filho de papai rico aqui, tem? Que herdou alguma coisa, fazenda, carros, casa na praia. O que a maioria faz? Dizem as estatísticas, põe tudo fora. Põe tudo fora, não sabe o preço, não ralou para ter, não dá valor. Querido, você às vezes pode não dar valor, mas houve alguém que pagou um preço muito alto para você estar aqui, pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Não podemos banalizar o que Ele fez. Sou imensamente grato a Deus por um dia Ele ter me salvado. Porque eu tinha tudo para ser um bandidinho lá no Rio de Janeiro, meu irmão. Eu sou sanguíneo. Eu sou sangue quente. E naquela época a juventude era quebra-pau de um bairro contra o outro. E naquela época, você pensa que hoje é assim, mas o cara ia em casa, pegava uma arma e tirava a vida do outro. E tenho amigos até hoje, já com a idade avançada, mas que vivem a mesma situação. Eu não sei da tua vida. Ao invés de estar sentado aqui, você podia estar onde? Mas às vezes a gente não dá valor de que alguém pagou um preço muito alto para dar essa oportunidade para a gente. E a gente abre mão. Quando a gente abre mão dos sonhos, dos projetos, da bênção. Como Esaú abriu mão da bênção que ele tinha. Ele tinha promessa de bênção, mas ele abriu mão, ele não valorizou. Quem conhece a história de Esaú e Jacó sabe. Jacó não tinha promessa, mas herdou a bênção. Sempre que alguém abre mão da bênção, outro vai tomá-la para si. Então não abra mão. Deus tem muito mais para você. Você enfrenta lutas? Abra aí, Neemias 2, verso 10. Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. O projeto era de Deus para o coração de Neemias, mas os inimigos se levantaram. Os inimigos vão se levantar contra você, principalmente se os projetos forem projetos de Deus para a tua vida. Não sai barato, não. Você tem que vencer. Agora, Neemias começou a orar quando ele viu os embaraços que foram colocados. O que ele fez? Ele começou a buscar a Deus, busca a Deus. Busca a Deus. Está mais do que provado que oração é terapia. Está mais do que provado que quem tem fé
Mesmo na hora da doença, tem muito mais probabilidade de ser curado do que quem não tem fé. Quem tem fé é vencedor, é vencedora. Neemias acreditava que aquele projeto era de Deus para a sua vida. Mas para a gente concluir, porque o tempo não permite mais, vá lá no capítulo 4. Você vai ver as lutas de Neemias e como ele as encarou. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Vai faltar gente para te desestimular? Vai faltar gente para dizer que você não é capaz? Vai faltar gente para tentar te jogar no buraco? Não vai faltar. Mas se você se tornar um líder, uma líder visionária, que sabe o propósito de Deus para a tua vida, você vai ignorar os fracassados. Você vai ignorar tudo aquilo que disserem contra você. Verso 6, nesse mesmo meio tempo, fomos reconstruindo o muro. O povo está falando, nós estamos trabalhando, vamos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O que falta para a igreja é apenas isto: todos estarem imbuídos do mesmo propósito. Todos estarem envolvidos na mesma missão. Todos estarem querendo a mesma realização. O povo estava com o coração na obra. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Você está entendendo por que muita gente fica furiosa com quem está fazendo uma obra de sucesso? Porque é uma guerra espiritual. Você enfrenta essa batalha espiritual. Não vai faltar quem vai te censurar, quem vai tentar te desencaminhar. Verso 12, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Você vai ser atacado de todos os lados, a igreja vai ser atacada de todos os lados, o pastor vai ser atacado de todos os lados. Isso só mostra uma coisa: você está na direção certa, amém ou não? Você está na direção certa. Quando todo mundo bate palma para você, quando todo mundo está concordando com você, cuidado. Mas quando você começa a ver luta, dificuldade, é sinal, é um dos sinais de que você está na direção certa. Verso 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Estratégia. Quem construiu os muros? Quem morava perto dos muros. Quem morava perto dos muros. Um dos maiores problemas das mães que me procuram aqui na cidade é falta de creche. Falei, sabe por que falta creche? Eu falo para essas mães: porque falta estrategistas. Em cada esquina tem uma igreja.
Se houvesse estrategistas, chamaria os pastores das igrejas, faria uma parceria e diria: abre uma creche na tua igreja, abre uma creche na tua igreja, sobraria creches. Sobraria creches. Homens de Deus têm que ter visão, mulheres de Deus têm que ter visão. É a visão que te levará a algum lugar, e Neemias nos dá prova desta visão. Um homem estrategista, se armou inclusive com armas de fogo, se fosse hoje seria metralhadora ou algum tipo de arma, porque os inimigos eram terríveis. Queriam impedir a todo custo, até tirando a vida dos líderes. E isso tem acontecido em países que são dominados por ditaduras. Homens de Deus têm sido metralhados, igrejas têm sido metralhadas. Verso 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Você está enfrentando dificuldades como esta? Tenho certeza que não. Tinha que ter gente armada para que a obra não parasse. Então, se Neemias teve êxito, você pode ter êxito. A igreja pode ter êxito. Não importa a situação em que você esteja, sob ameaça de morte, a igreja pode triunfar. Agora, para a gente chegar ao final, diz que toda hora que a gente fala que está chegando ao final é para dar um fôlego, né? Eu sou bem disciplinado. Alguém diz para a menininha, para ela ficar quietinha aí no banco, por favor? Verso 18. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Eu fui corneteiro do quartel. Você toca a trombeta para quê? É hora de guerra. Ficava alguém preparado para guerrear. E Neemias percebe que o povo estava ficando com medo. O povo estava ficando amedrontado. E um povo com medo é terrível. Se você tiver medo, você não abre a boca para falar de Jesus para ninguém. Você tem medo? Medo de quê? Eu não sei. Tem medo. Medo de quê? Medo do medo. Só pode ser medo do medo. Abrir a boca para falar para alguém de Jesus. Um povo com medo é um povo intimidado. Porque se nós não fôssemos intimidados, do lado de cada um de vocês aí teria um visitante. Que a semana toda vocês dizem: não, eu vou saquear essa cidade. Eu vou ajudar a saquear essa cidade. Eu vou orar, eu vou lutar e eu vou sair para a batalha. Mas o diabo coloca medo na gente. E os que estavam com Neemias estavam temerosos. E ele percebe isso ao que diz no verso 19. Então eu disse aos nobres, aos principais, aos oficiais, ao resto do povo: a obra é grande, a obra é extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. A obra é importante, a obra é longa, mas nós estamos longe um dos outros no muro, do lugar de onde ouvirem o som da buzina. Vai tocar a corneta. A corneta está tocando aqui do púlpito, está entendendo? A corneta está tocando. Do lugar onde ouvires o som da buzina, em algumas Bíblias, da corneta, da trombeta, vocês vão se juntar ali a nós. Vocês estão intimidados, vocês estão distantes, mas a trombeta vai tocar, vocês vão se unir. Sabem por quê? Diz ele: o nosso Deus vai pelejar por nós. Deus vai ganhar essa parada para a gente.
Agora, coloque o teu negócio nisso. Coloque a tua família nisso. Coloque a tua igreja nisso. Como é que está? Todo mundo agarrado ou separados do muro? Não geograficamente apenas. No propósito, na missão, no objetivo. No lugar onde ouvires o som da buzina, vocês vão se juntar. Juntar ao propósito, juntar à missão. Por que todos estamos aqui? Porque temos uma missão. E por isso nós viemos para adorar o nosso comandante. Para dizer a ele que estamos submissos. Ou você acha que nós estamos aqui cantando porque ele precisa que a gente canta para ele? Estamos aqui porque ele precisa que a gente ore para ele. Estamos aqui falando porque ele precisa. Não, ele tem hostes celestiais fazendo isso. Nós precisamos. Eu estou aqui porque eu preciso louvá-lo. Eu preciso orar, falar com ele. Eu preciso estar na presença dele. Eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor, meu comandante, e dizer a ele: eu estou aqui para cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Isso faz toda a diferença. Porque tem muita gente que acha que vir à igreja até fazer um favor para o pastor, não é? Quer dar uma mãozinha. Não, querido. Nós somos os ramos ligados à videira. E se o ramo se afastar, morre. A videira continua firme, mas o ramo morre. Está lá em João capítulo 15. O nosso Deus vai lutar por nós. O Senhor dessa obra é Ele. Mas se nós fraquejarmos, não tem jeito. Por isso ele diz: vocês vão ouvir o som da buzina, vocês vão se juntar. Dessa maneira, verso 21, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando armas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Ele não fraquejou, ele não desanimou. Eu vou pular tudo que eu tinha para falar para vocês aqui, para ir para o capítulo 6, apenas o verso 15. Capítulo 6, o verso 15. Em síntese, o muro ficou pronto. Amém ou não? O muro ficou pronto. No 25º dia do mês de Elul, em 52 dias, quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido feita com a ajuda do nosso Deus. Se o povo se juntar, Deus faz a obra. Se na tua casa você se juntar, marido à mulher, mulher ao marido, filhos aos pais, pais aos filhos, o Senhor vai fazer triunfar a tua casa. Se estiver separado do muro, Deus não pode fazer nada. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, vocês vão se ajuntar. Deus vai pelejar por nós. Tantos inimigos à volta, para parar, para frear. Mas o texto diz que a obra foi terminada. E que as pessoas de fora começaram a dizer: Deus fez essa obra. Deus fez essa obra. É Deus que faz através de mim e de você. Unamo-nos, pois. Se junte, seja na tua empresa, seja na tua família, seja na igreja, se una ao propósito maior, porque a vitória virá. Que Deus nos abençoe, glorifique o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar em pé?
Você que está nos visitando, convido todos para estar conosco. Quarta-feira de cinzas, teremos culto normalmente, não é? Então, vem estar conosco. Vem estar conosco. O melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Estenda a tua mão assim, como uma concha assim, ó. Deus. Aliás, irmão, Deus está me mostrando alguma coisa aqui. Dá um abraço em você mesmo. Dá um abraço em você mesmo. Dá um abraço em você. Sinta Jesus te abraçando nesta hora. Sinta isso. Eu não sei os seus dilemas, as suas dores. Ele sabe. Das dívidas que você tem que pagar. Sabe das tuas frustrações. Sinta Jesus te abraçando aí. Ele tem que cuidar de você. Talvez você esteja chorando. Talvez você esteja enfrentando uma solidão, uma depressão profunda, desejo de desistir da vida. Deus abraça agora essas pessoas. Ó Jesus, Tu estás presente neste lugar. Enxugue as lágrimas, acalenta o coração aflito, repreenda o devorador na vida dessas pessoas, intercepte as flechas do maligno contra qualquer uma dessas pessoas, que elas saiam daqui, ó Deus, diferente da maneira como entraram, que elas saiam cheias do Teu Espírito Santo, movidas de coragem e de uma visão do alto para as suas vidas. Dê um propósito a cada um dos Teus servos e das Tuas servas, e despeça-nos em paz, debaixo da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Assim a gente finaliza o culto desta noite, louvando e adorando o nome do Senhor. Deus a todos abençoe.